A paz do Senhor Jesus, seguidores de Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui, para iniciar mais uma lição, a lição de número 2 do nosso quarto trimestre, que tem como título o nosso trimestre, o Evangelho do Discípulo Amado. E hoje nós vamos estar estudando sobre a vida de João Batista, A gente vai aprender um pouquinho sobre quem foi João Batista e qual foi o seu chamado, Qual foi a mensagem que João, transmitiu ao povo naquela época, E para a gente dar início, então, vamos para o nosso texto bíblico. Hoje é um pouquinho grande, mas a gente vai ler bem devagarzinho aqui, para que todos vocês compreendam, tá bom? Então se encontra lá em João, capítulo 1, e os versículos 19 até o 34, que diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém, pessoal. Olha, esse texto bíblico de hoje tá maravilhoso, A gente podia já parar por aqui a aula, porque a aula basicamente está aqui nesses versículos que a gente leu, Resumiu muito aqui a história, de João e o seu chamado, a sua mensagem. Nós temos o nosso enfoque bíblico, que está lá em João, capítulo 1, e versículo 29, que diz o seguinte: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso enfoque bíblico, pessoal? Então vamos lá para o nosso primeiro tópico. Quem é João, Para a gente entender, sobre quem é João, quem foi João, é interessante a gente pegar desde lá o início, a sua história. Então vamos lá. João nasceu nos dias do rei Herodes. Herodes era o rei da Judéia, naquela época. E havia um sacerdote chamado Zacarias. E a mulher desse sacerdote se chamava Isabel. Isabel era das filhas lá de Arão, era descendente. E ambos, tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram justos diante do Senhor. Eles viviam uma vida íntegra, uma vida reta, e obedeciam os mandamentos do Senhor. Só que tinha um porém, pessoal: eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram avançados em dias, Então, assim, para eles era muito difícil ter um filho, era praticamente impossível. E aí, pessoal, certa vez, Zacarias estava exercendo diante de Deus o sacerdócio. E aí, por sorte, ele ficou responsável por entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse período, o pessoal, as outras pessoas, permaneceram do lado de fora do templo, orando. E de repente, pessoal, apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E eu vou ler para vocês aqui em Lucas, capítulo 1, dos versículos 12 ao 20, para vocês entenderem melhor, tá bom? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, os versículos 12 até o 20. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João.
Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher já é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Pessoal, olha isso, né? Pensa, naquela época, né? Zacarias já avançado em dias, Isabel também. Zacarias duvidou, falou assim: gente, como que eu vou poder ter um filho, né? Nessa condição que nós estamos? Mas o anjo do Senhor disse a Zacarias: já que você duvidou, então você vai ficar mudo até o dia em que essas coisas venham a se cumprir, né? E o povo, pessoal, durante esse tempo, permanece do lado de fora do templo. E eles estavam assim, admirados e ao mesmo tempo preocupados, porque Zacarias estava demorando demais, né? Porém, quando Zacarias saiu, as pessoas viram que ele não podia falar, que ele estava mudo. Então as pessoas perceberam assim, ó, aconteceu alguma coisa lá dentro, né? Ele teve uma visão no santuário, porque ele saiu impactado, né? E Zacarias então voltou para casa e, passado algum tempo, Isabel concebeu, né? Concebeu a João. No 6º mês, pessoal, de gestação de Isabel, o anjo Gabriel, ele foi enviado da parte de Deus à cidade de Nazaré, na Galileia, e falou com Maria, né, a Virgem Maria, que estava para casar com José, né? E aí ele profetizou, né? Disse que Maria era agraciada, que ela geraria o Filho de Deus, né? Que ela geraria Jesus, né? E depois dessa profecia, né, que o anjo falou com Maria, Maria foi fazer uma visita a Isabel. Quando Maria saudou a Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel se estremeceu e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, né? Então, pessoal, a gente vê, né, que João já era cheio de Deus, né, desde o ventre materno, assim como diz a palavra do Senhor. Então, a Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz e ela teve um filho, né? Vamos ler lá em Lucas, capítulo 1 também, pessoal, versículo 59 até o 66, que diz o seguinte, ó: Sucedeu então que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, dar o nome de Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. E por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Né, pessoal, assim como a palavra do Senhor, né, que usou o anjo para falar com Zacarias. Zacarias duvidou, mas depois que cumpriu-se, né, Zacarias voltou a falar. E a gente sabe, né, que João nasceu, né, e foi crescendo ali então naquela região. Pessoal, é importante a gente lembrar que o João que nós estamos falando aqui é o João Batista. É o João diferente do João discípulo de Jesus, né? Às vezes a gente vai fazer uma confusão, né? Porque a gente está falando nesse trimestre João, o discípulo amado, né? O discípulo de Jesus. Mas hoje nós estamos falando de João Batista, tá bom? E então, né? Qual que era a mensagem que João tinha, né? Qual que era a sua responsabilidade? Que tá aqui, ó, no slide anterior. Perdão, pessoal, aqui. Nesse slide ainda, vamos continuar aqui. Qual que era a mensagem de João, né? João, ele foi chamado, pessoal, para preparar o caminho do Senhor. E a responsabilidade de João era muito, muito grande, né? E para vocês entenderem melhor, antes da gente prosseguir
aula, a gente falou sobre o templo, né? A gente falou sobre o sacerdote, que Zacarias era um sumo sacerdote, e a gente falou sobre o incenso, né? Então aqui o tio Mateus trouxe para vocês algumas imagens para vocês entenderem, né? A primeira imagem ali em cima é o templo de Salomão, né? E a segunda imagem aqui embaixo representa o segundo templo. Aqui nós temos o exemplo do altar do incenso, né? Onde era oferecido o incenso, né? No Santo dos Santos, né? Lá dentro do templo, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, né? E aqui a gente tem, né, um exemplo da figura do sacerdote, né? O que era o sacerdote. Vamos lá então, né? A mensagem do arrependimento, o nosso segundo tópico da lição. Pessoal, vocês pensam que a mensagem que João transmitia era tranquila, era uma mensagem dura? O que vocês pensam a respeito, né? Como ele tinha, pessoal, o compromisso de preparar o caminho do Senhor, a mensagem era dura, era de conserto, e ele não tinha medo, ele tinha autoridade, e não importava quem fosse, ele falava a palavra do Senhor, né? Ele falava a verdade. E a mensagem de João era para que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque o reino de Deus estava próximo, né? E nessa forma, pessoal, o João ficou conhecido naquela região e o povo saía para o encontro dele, né, para ser batizado e tudo. E ele ficou famoso naquela região, não pelo seu estilo de vida, né, que todos nós sabemos que ele vestia pele de camelo, né, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, né? Não pelo seu estilo, né, mas sim pela mensagem. As pessoas queriam estar perto dele, queriam ouvir, né. E lá em Lucas capítulo 3, o versículo 7 até o 14 diz o seguinte, ó: Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da era vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Né, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, né, para vocês entenderem como que era a mensagem de João, né? E quando ele diz aqui nesse texto que a gente leu lá em Lucas 3, versículo 7 até o 14, tem uma parte que ele diz: E não comeceis a dizer que temos por pai Abraão. É porque, pessoal, aquele povo, né, geralmente eram mais os fariseus. Eles se achavam superiores, se achavam livres do juízo de Deus, pelo simples fato de serem descendentes de Abraão. E aí João diz para eles: não comeceis a dizer que temos por pai Abraão, porque João sabia como que estava a intenção do coração deles, né? E além de tudo isso, pessoal, né, de denunciar o pecado, de, né, levar a mensagem de Deus para que o povo se arrependesse, se batizasse, né, para ser liberto de seus pecados, João, ele culpou Herodes, né? Ele foi lá e porque Herodes, ele casou com Herodias, que era mulher de seu irmão. Então João foi lá e falou: Herodes, você está errado, isso que você fez é pecado diante de Deus, isso não pode. E João estava mostrando para ele o pecado, né? E essa acusação, pessoal, teve um alto preço, porque gerou a prisão de João, né? E depois, posteriormente, né, a sua execução. Mas temos outra questão, pessoal. As pessoas chegaram a perguntar se João não seria o Cristo, mas ele mesmo respondeu, como a gente leu lá no início: eu não sou o Cristo. Ele teve a humildade, pessoal, e reconheceu que ele não era o Cristo, que vinha um mais poderoso do que ele, né? Amém? Lá em João, pessoal, João, capítulo 3, né? E no versículo 3 também, diz o seguinte... Perdão, pessoal, se encontra em Lucas, capítulo 3, versículo 3, né? Lucas, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, pessoal, João batizava várias pessoas, aquelas pessoas que ouviam sua mensagem e se arrependiam, né, se sentiam tocadas.
Então as pessoas vinham até João para que elas fossem batizadas por ele, né? E seus pecados fossem perdoados, né? Aquelas pessoas tomaram a decisão de mudar de vida, né? E isso foi muito importante para aquele tempo, para aquela época, né? Porque João estava cumprindo o chamado do Senhor para ele, né? Ele estava preparando o caminho do Senhor, preparando um povo santo, né? Então ele estava levando aquela mensagem de confrontamento, aquela mensagem dura, mas que fazia mudanças, né? Porque as pessoas, elas começavam a pensar e olhavam e falavam assim, nossa, eu estou errada, então eu preciso mudar de vida. Então elas corriam até João e falavam assim, olha, eu quero batizar, eu quero mudar de vida. E João então começou a batizar ali, né? Mas João diz alguma coisa lá em Lucas 3,16, que eu vou ler para vocês, ó. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então ele disse, ó, vem alguém que é mais poderoso do que eu batizo vocês com água, mas esse que vem após mim, ele é muito mais poderoso, e ele batizará vocês com o Espírito Santo. E assim como lemos lá no início, né, em João, capítulo 1, versículo 29 até o 34, a palavra de Deus nos diz assim, ó, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar, ou seja, Deus, né? Aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí João vai e diz no versículo 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Olha aqui isso, né, pessoal? João, ele teve o chamado, né, de preceder Jesus. E ali naquele momento ele conheceu quem era Jesus. Ao ver o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele caiu a ficha dele, né? Ele falou assim, olha, agora eu sei quem é. Eu sei, eu batizei Jesus, é Ele. Ele é o Filho de Deus. Eu vi, os meus olhos viram, Ele é o Filho de Deus, né? Então aquilo para João foi algo marcante, né, pessoal? Vamos então para o nosso próximo tópico, que tem como título, eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo. Né? Assim como a gente acabou de ler, pessoal. O batismo de João era diferente do batismo de Jesus. O batismo de João, ele batizava nas águas, né? E qual que era o objetivo? O objetivo era a salvação e o perdão dos pecados das pessoas. Já o batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo, é aquele batismo poderoso, né? E o batismo com o Espírito Santo, pessoal, não é simplesmente falar em línguas, não. O batismo com o Espírito Santo, ele transforma a vida da pessoa, ele acrescenta a fé da pessoa, né? Encoraja aquela pessoa, revigora aquela pessoa tem uma intimidade com Deus, né? É algo bem pessoal, íntimo de cada pessoa, né? O batismo com o Espírito Santo, ele traz inúmeros benefícios para a nossa vida como cristãos, né? E nós precisamos disso, né? Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, né? E o nosso próximo tópico, pessoal, é o seguinte, tem como seguinte título, né? Eu declaro, ele é filho de Deus. Então, pessoal, o que acontece? Deus, ele ordenou João a batizar. E quando Deus ordenou que João fosse batizar em águas, né? Deus disse para João que um dia ele batizaria um homem. E sobre ele veria o Espírito Santo. E quando isso acontecesse, era para João ficar sabendo que aquele homem era o Salvador, né? E aconteceu. Como a gente viu, né, dos versículos 32 até o 34, né? Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, ó, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então João vai e diz, né, como a gente acabou de ler, pois de fato eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, né? Então não foi por ouvir, não, João testificou, João presenciou, e João, pessoal, teve o privilégio de batizar Jesus, o Filho de Deus, nas águas. E quando Jesus, né, subiu, né, voltou das águas assim,
ele já foi batizado com o Espírito Santo, e João viu e creu, falou assim: olha, esse aqui é o Salvador do mundo, esse é o Filho de Deus, né? Então, pessoal, essa foi nossa lição de hoje, né? A mensagem de João Batista, né? Começou lá, né? Quando a gente comentou sobre Zacarias e Isabel, né? Sua trajetória, ele já nasceu, né, em uma família que servia ao Senhor, né? A palavra de Deus nos diz que quando ele cresceu, né? Ele vivia nos desertos até começar o seu ministério. Então ele passou por um processo, né? Um processo de preparação, e depois ele foi desempenhar o chamado de Deus, que era a mensagem. Ele foi levar a mensagem de Deus para aquele povo daquela região, da região da Judéia, né? Daquele povo ali de Israel. E ele levou a mensagem de Deus, pregando o arrependimento, né? Mostrando que o povo vivia uma vida errada e que eles precisavam se converter dos seus maus caminhos, né? E ali ele preparou o caminho do Senhor para que quando Jesus viesse, né? Jesus encontrasse ali um povo separado, um povo diferente. E João testemunhou, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, e ele contemplou: ele é o Filho de Deus. Pessoal, essa foi nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem procurar a mim, ou a tia Lara, ou a tia Gabi, que nós estaremos à disposição de vocês para ajudar, tá bom? Que vocês tenham um trimestre abençoado, que a gente consiga, né, aprender cada vez mais a palavra do nosso Deus, porque a palavra de Deus é linda, né, pessoal? Ela nos ensina, né, e nos faz entender como o nosso Deus é maravilhoso. Então, pessoal, que vocês permaneçam firmes, inabaláveis, e a gente vai vencer mais um trimestre para a glória do Senhor. Conto com vocês, com a ajuda de vocês, tá bom? A gente está vivendo esse momento difícil de pandemia, mas a gente precisa crer que isso vai passar, e logo logo nós estaremos todos reunidos de novo, né? Enquanto isso, vamos prosseguindo, né, firmes, confiando no Senhor. Amém? Pessoal, uma semana abençoada para vocês, tá? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. E qualquer dúvida, pode procurar a mim, ou a tia Laura, ou a tia Gabi, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.